Antes de começarmos esta história, diga-nos nos comentários de que cidade nos acompanha. E aproveita o vídeo. O que você faria se descobrisse, no meio da sua lua de mel, que a pessoa com quem acabou de casar está secretamente a planear encontrar o ex-namorado casado, enquanto ainda está de mãos dadas consigo no paraíso? Isto não é uma pergunta retórica. É a realidade que destruiu a vida de um homem apenas 3 semanas após dizer sim. Tudo começou com um sorriso. Um daqueles sorrisos que fazem um homem acreditar que fez tudo certo, que escolheu a mulher certa. O destino certo, o futuro certo. Ana estava radiante quando chegaram ao bungalow sobre a água. Disse que era o lugar com que sempre sonhou. Ele acreditou. Ele quis acreditar. Mas bastou uma dor de cabeça. Um passo silencioso em direção ao minibar, e o mundo dele desabou. Do outro lado da divisória, a voz da mulher que amava tornou-se irreconhecível. Está tudo a correr perfeitamente. O Noah vai conseguir escapar por uns dias. Ele diz que eu sou a única que o compreende. O meu marido nem desconfia. Durante 6 meses, enquanto ele planeava uma nova vida, ela planeava uma traição. Durante o casamento, ela sorria. Durante a festa, ela brindava. Durante a noite de núpcias, ela mentia. Hoje, vamos levá-lo por cada passo dessa história real. Uma jornada de descoberta, dor, coragem e justiça. Se alguma vez acreditou que o amor verdadeiro não engana, este vídeo vai desafiar tudo o que pensava saber sobre confiança. Quando penso em como tudo começou, é impossível não sentir uma mistura de nostalgia e amargura. Lembro-me do dia em que Ana disse sim, com lágrimas nos olhos, não lágrimas de dúvida. Mas, aparentemente, de alegria. O nosso casamento não foi um conto de fadas ostentoso. Era real, era nosso. Familiares, amigos, abraços verdadeiros e promessas murmuradas entre risos e suspiros. Nessa noite, enquanto dançávamos sob luzes suaves, ela pousou a cabeça no meu ombro e sussurrou: mal posso esperar pela nossa lua de mel. Eu sorri, acreditando em cada palavra, convencido de que ali, naquele instante, eu tinha tudo. Foram meses a ouvir os sonhos dela. Ana mostrava fotos do destino quase todos os dias, olhos brilhando como quem espera um presente há anos. Ela queria o mar azul, o bungalow sobre a água, os pequenos almoços servidos na varanda com vista para o infinito. Eu dizia sim a tudo, sentindo um orgulho silencioso por poder realizar o desejo dela. Economizei, recusei convites, trabalhei até tarde, tudo para ver o sorriso dela diante daquele mar de sonho. A viagem foi longa, cansativa, mas nada parecia pesar quando ela me apertou a mão ao chegar ao resort. Ana tirou fotos de cada canto, filmou o quarto, correu até à varanda para absorver a vista. É perfeito, disse ela. Obrigada. O coração apertou-se-me no peito, convencido de que ali estava o significado de felicidade. Mas, mesmo nos momentos mais felizes, o coração mais inocente sente pequenas fissuras, quase invisíveis, que só mais tarde fariam sentido. Ana era tudo o que eu queria. E mesmo assim, às vezes, o silêncio dela, a distração nos olhos quando pensava que eu não via, plantavam dúvidas que eu varria para debaixo do tapete da confiança. É fácil acreditar no amor quando tudo parece encaixar. Mais difícil é perceber, muito tempo depois, que já vivias dentro de uma mentira. Nessa primeira noite, olhei para a Ana deitada a meu lado, iluminada pela luz suave do luar a entrar pela janela do bungalow. Prometi a mim mesmo que faria de tudo para a fazer feliz. Que proteger aquele amor de tudo, menos, talvez, das sombras que eu próprio não via. Se ao menos tivesse sabido. Se ao menos tivesse escutado os pequenos sinais. Os olhares trocados com o telemóvel. As mensagens que ela digitava antes de dormir. Os risos abafados durante chamadas que terminavam com um é só a Lisa. Mas naquele momento, o que eu sentia era só gratidão e esperança. E a sensação de que, finalmente, era merecedor daquela felicidade. Mal sabia eu que o verdadeiro enredo do nosso destino já tinha sido escrito. E que o paraíso que construí para nós dois era, afinal, um palco onde a mentira e a traição começavam a desenhar o seu espetáculo cruel. Amanheceu com o céu limpo e o cheiro de maresia. O pequeno almoço servido na varanda. Ana a sorrir. O sol a dourar-lhe os cabelos. Mais um dia de sonho. Pensei, e foi nesse cenário perfeito que o sussurro da verdade começou a ecoar. Uma simples dor de cabeça. Um passo silencioso em direção ao minibar. É sem querer. A cortina da ilusão começou a rasgar-se lentamente, deixando entrar uma luz dolorosa, aquela que me forçaria a ver o que estava mesmo diante dos meus olhos. O som das ondas misturava-se com o silêncio tranquilo daquele bungalow sobre o mar. E eu quase acreditei que nada poderia perturbar aquela paz. Mas o destino é irônico, muitas vezes. É no cenário mais bonito que a verdade se revela. Impiedosa. Tinha uma leve dor de cabeça, talvez fosse apenas o cansaço da viagem ou o sol forte do meio-dia. Saí da sala principal, deixando Ana entretida com o telemóvel, sorrindo para a tela como se ali estivesse guardado um segredo só dela.
Fui buscar a água fresca e os comprimidos que sempre levo na mala. Distraído, pensando que dali a pouco ia regressar ao quarto, deitar-me ao lado da minha mulher e adormecer embalado pela tranquilidade daquele mar sem fim. No entanto, ao voltar, deparei-me com a porta da varanda entreaberta e o sussurro de Ana no ar. Do outro lado, o tom da voz dela era diferente. Não era o riso doce que usava comigo. Era um entusiasmo juvenil, quase nervoso. Fiquei imóvel, como se o tempo tivesse parado. O meu nome surgiu na conversa, mas não como eu imaginava. Ele não desconfia de nada. É tão previsível. Ouvi uma risada abafada. Senti o estômago afundar-se num abismo gelado. Não queria acreditar. Talvez tivesse entendido mal, mas cada palavra seguinte foi um golpe. Vou conseguir ver o Noah. Ele disse que pode fugir durante uns dias. Tudo encaixa na perfeição. Estou a falar com ele há 6 meses. Nem imaginas, Lisa. Ele é o único que me entende. Nunca deixei de sentir aquele fogo. O meu marido. Ele vai para casa como sempre. Eu digo que vou visitar a minha prima. Ele nem liga. O nome Noah ecoou na minha cabeça como um feitiço sombrio. Sempre soube que ele tinha sido importante para Ana. Um passado guardado nas entrelinhas das conversas de adolescência. Mas ela prometeu-me, uma vez, que isso era apenas isso, passado. Agora, cada palavra dela era uma ferida aberta. Cada riso uma faca. Ali fiquei, entre a sala e o quarto. Com a alma rasgada entre o impulso de sair gritando e o medo de acreditar no que ouvia. O mundo à minha volta encolheu-se. O mar ficou distante. E tudo o que restou foi o som da traição. Perguntei-me, num segundo, se devia confrontá-la, se devia fingir que não ouvi nada, se devia chorar, se devia fugir. Mas naquele instante, só consegui ficar imóvel, sentindo as paredes do bungalow apertarem-se sobre mim. Quando Ana desligou o telefone, entrou sorrindo, radiante, como se nada tivesse acontecido. Olhou para mim, perguntou se a minha dor de cabeça tinha passado. Senti vontade de gritar, de exigir a verdade. Mas as palavras ficaram presas. Já passou, respondi, quase num sussurro. Ela dirigiu-se à casa de banho, cantarolando uma melodia que nunca mais consegui ouvir sem sentir repulsa. Fiquei ali sentado, sozinho, olhando para o mar, percebendo que aquele azul perfeito nunca mais teria o mesmo sabor. A verdade é que, no espaço de minutos, perdi o chão, perdi a mulher que julgava amar. Perdi, sobretudo, a versão de mim próprio que acreditava que era suficiente. Que era amado, que era escolhido. O passado dela e o nosso futuro misturaram-se numa teia de mentiras. Vi-me pequeno, frágil, perante a crueldade da desilusão. Senti raiva, senti vergonha de ter acreditado. Mas também, talvez pela primeira vez, comecei a sentir que merecia melhor. Que ninguém deveria aceitar ser plano B na vida de quem diz amar. A noite caiu devagar sobre o mar, e, por trás do silêncio do bungalow, uma tempestade começou a formar-se dentro de mim. Era o princípio do fim. Mas também, sem eu saber, era o início de algo maior, o momento em que deixei de ser apenas vítima da história para me tornar dono do meu próprio destino. E foi com esse peso, mas também com uma estranha sensação de liberdade a nascer, que me preparei para a decisão mais difícil da minha vida. O bungalow estava mergulhado num silêncio pesado, apenas cortado pelo som longínquo das ondas a rebentar nos pilares de madeira. Senti o tempo suspenso, como se tudo à minha volta aguardasse a minha decisão, mas, por dentro, uma tempestade de pensamentos e emoções rugia sem piedade. Sentei-me na beira da cama, a respiração presa no peito. O coração batia forte, ora de raiva, ora de desespero. 1000 perguntas lutavam entre si, e se eu a confrontar e ela negar? E se for tudo um grande mal-entendido? E se, por um momento, eu me permitir fingir que não ouvi nada? Mas a verdade não se cala. Não depois de ouvir a mulher que amava conspirar com um outro homem. Trocando o nosso futuro por um segredo sujo e antigo. Senti-me pequeno, traído, ridículo. Pensei em tudo o que tinha sacrificado para estar ali, noites em claro a trabalhar. Sonhos partilhados. A ingenuidade de acreditar que o amor podia ser suficiente para proteger-nos de tudo. As mãos tremiam quando peguei na mala. Cada peça de roupa dobrada com uma dor aguda. Como se cada camisa fosse uma recordação a enterrar. Enquanto ela se banhava, ouvi a água a correr e imaginei a leveza dela. Inocente. Talvez a preparar-se para outra mentira. Outra encenação. Perguntei-me quantas vezes, nos últimos meses, tinha sido apenas um figurante no teatro da sua vida. O anel no meu dedo parecia pesar toneladas. Retirei-o devagar, sentindo a pele fria, e guardei-o numa pequena caixa como quem enterra um pedaço do coração. Ela saiu da casa de banho com o cabelo ainda úmido, envolta numa toalha, e sorriu-me como se nada tivesse mudado. Perguntou o que eu estava a fazer. E respondi, com a voz firme mas magoada, estou a fazer as malas. O sorriso dela desapareceu, substituído primeiro por incredulidade, depois por irritação. Tentou rir, minimizar, convencer-me de que tudo não passava de um mal-entendido.
Mas, pela primeira vez, não deixei espaço para desculpas. Olhei-a nos olhos, sem raiva, apenas vazio. Ouvi tudo. Disse-lhe. Acabou. O silêncio dela, dessa vez, foi ensurdecedor. A máscara caiu, e vi, naquele instante, que o amor que pensei partilhar nunca foi real para os dois. Ela tentou bloquear-me a saída. Prendeu-se ao meu braço. Gritava que eu não podia deixá-la ali. Que eu estava a destruir a vida dela. Mas, nesse momento, o maior perigo seria continuar preso a alguém capaz de mentir com um sorriso nos lábios. Afastei-a com delicadeza, sem olhar para trás. A cada passo que dava em direção à liberdade. Senti a dor aguda da perda e, ao mesmo tempo, uma estranha serenidade. O homem que chegou àquele paraíso. Disposto a tudo por amor. Morria ali, e, no seu lugar, nascia alguém mais forte, menos ingênuo, alguém capaz de fechar a porta ao passado para finalmente cuidar de si próprio. A viagem de regresso ao mundo real começou antes mesmo de sair do bungalow. Cada som, o fecho da mala, o ranger da porta, o rumor do mar, marcava o fim de um ciclo. E quando deixei Ana para trás, com o seu choro, gritos e ameaças a ecoarem no corredor, percebi que, apesar de tudo, estava pronto para enfrentar a solidão e a verdade. Doía, mas era libertador, e foi com esse peso novo, mas justo, que me dirigi à recepção do hotel, pronto para iniciar uma nova etapa, mesmo sem saber o que me esperava do outro lado do oceano. Naquele instante, ao atravessar a porta do bungalow e sentir o ar quente do fim da tarde envolver-me, percebi que o pior já não era a traição, era o vazio depois do choque. O silêncio das expectativas destruídas. Caminhei até à recepção, cada passo ecoando como um adeus não apenas à Ana, mas também à vida que julguei construir. Expliquei friamente à funcionária que queria fazer o check-out, mesmo sabendo que perderia quase tudo o que paguei. O dinheiro já não importava, nada compensava o que ela me tinha tirado. Enquanto esperava pelo barco que me levaria de volta à ilha principal, o telemóvel começou a vibrar. Primeiro foram mensagens curtas e confusas: onde estás? O que se passa? Depois vieram os insultos, as ameaças, os gritos virtuais, tudo em maiúsculas. Como se os gritos pudessem atravessar oceanos. Não respondi, não podia responder, sentia-me anestesiado, como se todas as emoções tivessem sido sugadas para fora de mim, deixando só um corpo cansado a lutar para respirar. A vingança, naquele momento, não era gritar, nem destruir, era o silêncio. Era deixar que ela sentisse o peso das próprias escolhas. Cancelar o bilhete de regresso dela não foi impulso. Foi autoproteção. Liguei à companhia aérea. Expliquei friamente a situação e garanti que, pelo menos naquele avião, ela não teria lugar ao meu lado. Depois, peguei no telefone e liguei aos pais dela. Não havia espaço para segredos, contei tudo. Palavra por palavra, detalhe por detalhe, mesmo sabendo que, do outro lado, o choro da mãe dela ia ecoar durante muito tempo. O regresso a casa foi surreal. O aeroporto estava cheio de famílias. Casais em lua de mel. Turistas entusiasmados. Senti-me um fantasma a atravessar multidões. Quando entrei em casa, a escuridão acolheu-me sem perguntas. O eco dos passos foi o único som a lembrar-me que, agora, estava sozinho. Sentei-me no sofá, o telemóvel a explodir com notificações. As mensagens dela tornaram-se mais desesperadas. Passando do ódio para o choro. Das ameaças para súplicas: não me deixes aqui. Por favor, diz-me que é mentira. Estás a destruir a minha vida. No fundo, o que ela queria destruir era a verdade. E eu já não podia ser cúmplice dessa mentira. Cada noite, durante aquela semana, era uma batalha, a culpa tentava invadir-me. Dizendo-me que era cruel. Que talvez devesse voltar atrás. Mas depois lembrava-me do que ouvi naquele telefone. Das palavras ditas às escondidas. Da certeza de que nunca fui a primeira escolha. As saudades confundiam-se com o alívio. E percebi que o verdadeiro castigo, para ambos, não era o abandono físico, era viver com as consequências. Contactei um advogado. Fui claro, não quero vingança. Quero justiça. Ele explicou-me os meus direitos. Preparou os papéis para o divórcio. Ajudou-me a proteger o pouco que ainda era meu. Dividi o dinheiro dos presentes de casamento ao cêntimo. Troquei as fechaduras. Fechei a conta conjunta. E registrei tudo. Cada conversa. Cada tentativa dela de inverter a culpa. A noite parecia não ter fim. E cada chamada não atendida era mais um lembrete de que a verdadeira dor não vem do fim, mas do tempo perdido a acreditar em ilusões. Quando por fim o telefone se calou, quando a casa mergulhou no silêncio absoluto, percebi que aquela solidão, embora fria, era a minha primeira liberdade em muito tempo. E foi nesse silêncio, entre lágrimas contidas e uma calma quase cruel, que decidi, nunca mais seria refém do medo ou da vergonha. A minha vingança era seguir em frente, sem olhar para trás. Mal sabia eu que, apesar da minha decisão firme, o pior ainda estava para chegar, porque Ana não aceitaria perder o controlo.
E no embate entre verdade e manipulação, há sempre um preço a pagar que vai muito além das palavras ou das lágrimas. A campainha tocou num ritmo aflito, quebrando o silêncio pesado da casa que se tinha tornado refúgio e prisão. Do outro lado da porta, senti a presença de Ana antes mesmo de avariador. O coração disparou, não de esperança, mas de antecipação pelo confronto inevitável. Espreitei pelo óculo, Ana e a mãe. Rostos tensos, olhares de quem carrega não apenas dor, mas raiva e incompreensão. Abri a porta com mão firme. Antes que pudesse dizer uma palavra, Ana irrompeu em gritos, olhos vermelhos, voz carregada de fúria e desespero. Como pudeste? Como foste capaz de me humilhar assim? Destruíste tudo. Tentou empurrar-me, cruzar as soleiras à força. Mas bloqueei-lhe a passagem. Senti a raiva dela a crescer. A mãe tentava apaziguar, mas Ana já não era a mesma. O tom mudou de súplica para acusação. Da lágrima ao veneno. Inventaste tudo. Queres fazer-me parecer louca? Nunca te traí. Nunca faria uma coisa dessas. Olhei-lhe nos olhos e, por um momento, vi a jovem que amei, mas essa imagem foi imediatamente engolida pela tempestade da sua negação. Ouvi tudo. Cada palavra. Cada plano. A minha voz saiu mais baixa do que eu queria, mas carregada de uma dor que já não precisava de gritar. A mãe pediu calma, mãos trêmulas nos ombros da filha. Mas Ana libertou-se, explodindo. Preciso que a ouça. Preciso que perceba o que me está a fazer. E foi aí que a máscara caiu de vez. Ana atirou um vaso ao chão, estilhaçando o silêncio, e avançou para mim num ímpeto que misturava raiva e desespero. Afastei-me, sem nunca levantar a voz, apenas protegendo o espaço que me restava. Se me voltares a tocar, chamo a polícia. A ameaça não era vingança, era autopreservação. Pela primeira vez, Ana recuou. Viu-se a criança perdida por trás da mulher furiosa. A mãe puxou-a para fora. Lágrimas nos olhos. Um pedido mudo de perdão que já não cabia naquele momento. Fechei a porta. Respirei fundo. Do outro lado, ouvi os passos a afastarem-se. Fragmentos de insultos e lamentos a perderem-se no corredor. Peguei no telemóvel. Registrei cada detalhe. O vaso partido. Os gritos. O medo. Senti o corpo tremer, não só de medo, mas de tristeza. Era o fim, irremediável, de tudo o que fomos. Pouco depois, o telefone tocou. Era o pai de Ana. Voz cansada, cheia de vergonha e resignação. Desculpa, isto já não é a minha filha. Não sabemos o que fazer. Agradeci-lhe, com sinceridade inesperada. Ambos sabíamos que não havia mais nada a salvar. Era tempo de cada um carregar a sua dor, de reconhecer que a verdade, por mais cruel que fosse, tinha finalmente vencido a aparência. Do lado de cada porta. Pela primeira vez, senti-me seguro, não porque estava feliz, mas porque, no meio de tanto caos, finalmente só me pertencia a mim mesmo. Mas enquanto arrumava os cacos daquela noite, percebi que a batalha ainda não tinha terminado. Ana recusava-se a assinar os papéis. Espalhava mentiras. Tentava vingar-se. A guerra da verdade contra a ilusão continuava. E eu tinha de me preparar para enfrentar as consequências até ao fim. Os dias que se seguiram foram uma travessia no deserto, longos, áridos, pontuados por pequenos choques de realidade sempre que o telefone tocava ou alguém batia à porta. Ana recusava-se a aceitar o fim. Contratou advogados. Espalhou histórias que distorciam tudo. Tentava transformar a verdade numa arma contra mim. A cada nova mentira, sentia a pressão a crescer. A solidão a apertar, mas também uma clareza que nunca tinha tido antes. O processo de divórcio transformou-se numa batalha. Não apenas legal, mas moral. A cada carta do advogado dela. A cada exigência absurda, metade da minha casa. Indemnizações por danos emocionais. Até um pedido de desculpa público, percebi o quão longe ela estava disposta a ir para não enfrentar a própria culpa. Senti raiva, sim, mas, acima de tudo, um cansaço imenso. Como se carregasse não só o peso do que vivi, mas também de todas as mentiras que ainda pairavam no ar. Amigos de ambos os lados tomaram partidos. Houve quem me olhasse com desconfiança. Outros com compaixão. No trabalho, tentei manter-me discreto, mas Ana não deixou. Um dia apareceu à porta do meu escritório. A gritar, a acusar-me de tudo. Obrigando colegas a intervir. Senti-me humilhado, atacado, mas não cedi. Cada episódio desses era mais uma pedra no caminho, dura, fria, mas inultrapassável. Tomei notas, juntei provas, protegi o pouco que ainda era meu. Quando, numa noite, ela apareceu à minha porta a lançar insultos pela janela do carro e atirou-me uma bebida. Compreendi que já não lutava apenas pelo fim de um casamento, lutava pela minha paz. O silêncio que se instalou depois de mudar o número de telefone foi estranho. Quase antinatural. Passei a ter medo de cada notificação. Cada carta na caixa do correio. Mas, aos poucos, o medo deu lugar a uma calma lenta. Passei a sentir que, mesmo isolado, estava mais livre do que nunca. A casa parecia maior, os dias mais longos,
E o futuro? Pela primeira vez em muito tempo. Aberto. A justiça que procurei não foi apenas a dos tribunais, mas a de poder olhar-me ao espelho e reconhecer que, apesar de toda a dor, escolhi a verdade em vez do conforto da ilusão. Não fui perfeito, fui ingênuo, fui apaixonado, fui destruído, mas, no final, fui honesto comigo mesmo. Ana perdeu-se no labirinto das próprias mentiras. Eu, entre os destroços do que foi a nossa história, encontrei um sentido novo de liberdade. Não aquela que celebra, mas a que se conquista após perder tudo. Aprendi a respeitar o silêncio, a aceitar a solidão, a reconstruir-me sem pressa. No fim, talvez a maior justiça seja esta: sobreviver ao caos. Erguer-se das cinzas e, finalmente, sentir que não devo nada a ninguém, nem sequer à memória do que um dia julguei ser amor. O mar lá fora continua a bater nas rochas, indiferente ao drama humano. E eu, agora, sou só mais um homem a aprender a viver outra vez.